Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para hoje no capítulo 4 de Êxodo. É um capítulo muito, muito importante, é a continuação do diálogo de Deus com Moisés, onde Moisés vai começar a questionar algumas coisas, dizendo que não era capaz de fazer a vontade de Deus. E Deus vai lhe mostrando a sua graça e mostrando que vai estar com Moisés, apesar de Moisés não estar muito confiante em si mesmo, porque o poder ia vir de Deus. Então este capítulo mostra a continuação da conversa de Deus com Moisés. E depois Moisés volta ao Egito e vai junto com Arão falar com o faraó. Capítulo 4 de Êxodo. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: O que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e se transformou numa vara em sua mão. Então esses 4 primeiros versículos aqui, o Moisés disse: se eles não acreditassem na mensagem que eu estou enviando para da sua parte, daí Deus disse para ele pegar uma vara e transformar numa serpente. Então, quando a pessoa, isso espiritualmente quer dizer que quando a pessoa não sabe o que fazer para as outras pessoas acreditarem, o que a pessoa tem para oferecer, aí Deus diz: o que você tem aí à disposição é o suficiente para transmitir a palavra de Deus. O que você tem aí, se você tem simpatia para falar com as pessoas, se você tem alguma coisa para oferecer para as pessoas, algum alimento para oferecer para as pessoas, o que você tem à disposição aí, se é um computador para poder ensinar para as pessoas, se é o seu modo de falar, o que você tem à disposição aí, Deus vai transformar em algo vivo para que você possa usar para transmitir a palavra de Deus. Então, apesar de ser uma vara, um pedaço de madeira sem muita importância, Deus transformou nisso numa serpente, num animal vivo, instantaneamente deu vida àquele pedaço de madeira para que os israelitas lá pudessem acreditar. Então estava sendo usado o pedaço de madeira por Deus, que era o que o Moisés tinha à disposição no momento. Então isso a gente, para poder refletir o que você tem aí à disposição para poder ajudar a Deus na sua missão. Então, para a gente ter essa confiança em Deus e usar os materiais que está à disposição. Você tem aí uma câmera que não funcione muito bem, você tem um microfone que não funcione muito bem, já é o suficiente para transmitir a palavra de Deus. Então a pessoa tem que confiar em Deus e usar os instrumentos que tem à sua disposição na proclamação da palavra de Deus, na mensagem dele. Moisés tinha apenas uma vara e usou isso. E a vara também, além disso, a vara simboliza como se fosse um cedro, que simboliza a liderança. Então Moisés usou esse objeto de cetro, como se fosse um cetro, que era uma vara de madeira, para ser a liderança de Israel. Ele estava vindo da parte de Deus e transmitindo a palavra de Deus, então ele estava transmitindo a liderança para os israelitas ali sair do Êxodo, e também na sua peregrinação. Então também simbolizava a liderança. A vara se transformou numa serpente. Se transformou numa serpente. Moisés teve medo. Então isso se transformou numa dificuldade para Moisés. Ele se sentiu com medo. Então, quando a pessoa estiver com medo das dificuldades e
da serpente, que também simboliza ali o mal, né? A serpente que vai picar sorrateiramente, vai picar o pé da pessoa assim de maneira astuciosa. Deus diz para a pessoa não precisar ter medo e não fugir dos problemas, enfrentar os problemas de frente e não ter medo e não se acovardar dos problemas. Então ele diz para pegar pela cauda, porque ele estava para pegar e enfrentar o problema de frente. E ele fez isso e a serpente se transformou numa vara. Então Deus transforma os problemas que são ameaçadores em nada, transforma eles inoperantes. Tendo a pessoa confiança em Deus e obedecendo a Deus, os problemas se tornam inoperantes e sem problemas. Os problemas não são mais eficazes quando tem o poder de Deus. Deus acaba com os problemas. Então esses são os ensinamentos espirituais, só nesse versículo 4. Então vamos continuar aqui a leitura. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a vocês. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque a mão de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôs a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Então aqui o segundo sinal milagroso foi pôr a mão no peito e ela se transformou em lepra, que era uma doença. Depois ele pôs de novo e ela ficou curada. Então Deus, ele tem o poder sobre a vida da pessoa, ele põe vida e tira a vida. É o Criador de todos os seres humanos, então ele conhece todos os seres humanos profundamente e toda a sua plenitude ele conhece os seres humanos, e ele põe vida naquela pessoa, curando ela de alguma enfermidade, tendo algum propósito, e ela põe a doença tendo outro propósito. Então, tudo para Deus tem um propósito. Então aqui estava mostrando a sua grande majestade, potência e o seu poder sobre a vida das pessoas. Então ele tem poder sobre a vida das pessoas, pondo doença e retirando doença. E se ainda não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe deres ouvidos, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar esta água em terra seca, ela se transformará em sangue. Então, mas o terceiro sinal foi fazer com que as águas do rio Nilo se transformassem em sangue, tendo uma aparência feia e tenebrosa. E isto era uma coisa para ter uma coisa muito evidente para que eles pudessem acreditar. Então, primeiramente, a serpente era usada lá no Egito como se fosse um deus. Então Deus, o próprio Deus vivo, estava confrontando com os deuses do Egito, também nesse sentido para dizer que ele tinha poder sobre o Deus deles também, né? Que estava usando uma serpente. Depois ele tinha o poder sobre a vida e a morte, quando ele transformou a mão do Moisés em leproso, instantaneamente fazendo a doença e curando depois. Ele tinha poder sobre a vida dos egípcios, que ele poderia matar os egípcios ou não. E depois ele transformou a água do rio Nilo em sangue. O rio Nilo era muito usado na agricultura e no sustento dos egípcios, o rio Nilo. Então ele tinha poder sobre a economia do rio Nilo. Ele poderia transformar o rio Nilo numa fonte de sustentação econômica para o povo do Egito, ou transformar em uma pobreza, tornando ele inoperante, transformando em sangue e sendo inútil para a produção agrícola. Então ele tinha poder sobre a economia do Egito. Então todo o país estava sob o poder de Deus também. Eu continuando aqui, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: que deu boca ao homem, que o fez surdo ou mudo?
quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então o Moisés estava muito teimoso aqui e tinha até pouca falta de fé, e estava dizendo e não estava confiando muito em Deus, porque ele não estava se sentindo apto para falar, e dizia que ele era muito tímido e que não conseguia falar com as pessoas diretamente. Então a pessoa, apesar de ser tímida, ela tem que confiar em Deus, pois todo o poder vem de Deus, não é da pessoa. Qualquer tipo de poder para poder falar direito vem de Deus e não da pessoa. Então a pessoa tem que confiar em Deus, apesar de ser uma pessoa tímida ou uma pessoa que tem pouco conhecimento. A pessoa tem que confiar em Deus e não nela mesma, e ser um instrumento de Deus nas mãos dele, que é o oleiro, que vai transformando o caráter da pessoa para uma pessoa melhor. Então Moisés aí não tinha essa noção, e ele estava dando uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. E às vezes as pessoas não querem fazer a vontade de Deus porque está cansado, né? Quando vê uma pessoa necessitada na rua, a pessoa às vezes não está com vontade de fazer a vontade de Deus, pois acha vergonhoso ajudar as pessoas e achar o que as outras pessoas vão pensar dela. Então a pessoa às vezes se sente cansada e às vezes se sente desiludida em fazer a vontade de Deus. Então a gente deve ter ânimo e confiar em Deus e ir, vamos dizer, aos trancos e barrancos para fazer a vontade de Deus. Que em primeiro lugar, que Deus vai dar toda a força para a pessoa fazer a sua vontade. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus falou ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, e com ela você fará os sinais milagrosos. Com a vara fará os sinais milagrosos. Então Deus concedeu que ele fosse falar com o faraó, com o seu irmão Arão. Então Deus ouviu as solicitações de Moisés, e apesar de Moisés não confiar muito em Deus, Deus providenciou que ele fosse com seu irmão para ser o seu ajudante, o seu ajudador. E o Moisés seria o porta-voz de Deus, e o Arão seria o porta-voz de Moisés, como se fosse uma replicação da palavra de Deus ali, da mensagem, para que o Moisés se sentisse mais confortável ali para transmitir a palavra de Deus. Então Deus estava provendo o ambiente favorável para que se fazesse a sua vontade de Deus ali. E o capítulo continua que com a vara ele fará os sinais milagrosos. Com aquilo que ele tinha à disposição naquele momento ali, ele faria coisas milagrosas e poderosas, mesmo com uma vara feita de madeira. Então imagina só que se ele faz isso com uma vara feita de madeira, imagina o que ele faz com uma pessoa que tem sentimentos, que é um ser humano. Moisés volta ao Egito. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro. Ele disse: Preciso voltar ao Egito para ver se os meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então todo aquele povo que queria matar ele, o faraó que queria ordenar para matar o Moisés, já não estava mais ali. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você e o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe meu filho ir prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei seu primeiro filho. Então Moisés volta ao Egito e disse para Moisés o que ele deveria dizer ao faraó. Ele falou que ia deixar o coração endurecido do faraó, porque
o faraó já era uma pessoa má, ele não queria saber de Deus, então tudo que era mensagem de Deus, o faraó já rejeitava. Então a própria mensagem de Deus já rejeitava, o faraó já rejeitava, era uma pessoa muito má e idólatra ali do que comandava o Egito, e Deus conhecia o coração dele e sabia que ele não iria ouvir de jeito nenhum o Moisés, pois era uma pessoa muito truculenta e malvada, o faraó. Então ele disse que ia matar todos os primogênitos do Egito, porque os primeiros filhos são os israelitas. Então, como eu disse, os primeiros filhos, os primogênitos são os israelitas, aqueles que receberam a palavra de Deus para transmitir para os gentios, que são segundos filhos, os filhos mais novos, né? Então os israelitas receberam a palavra de Deus, então são os primogênitos, neste sentido que eu estou dizendo aqui, de receber primeiro a mensagem de Deus da Bíblia para poder transmitir para os gentios, que Deus usou este povo para transmitir a palavra de Deus, trabalhou neste povo para ser o povo santo e representativo de Deus. Então é como se fosse o primogênito. Então ele ia matar todos os primogênitos do Egito, se caso o faraó não deixasse o povo sair. Isso realmente aconteceu para que ele dissesse que o povo que não está com ele é contra ele, né? Então ele puniu ali com esta praga, matando todos os filhos primogênitos. Então, continuando aqui, numa hospedaria ao longo do caminho, agora outro assunto, quando Moisés não vai querer fazer circuncisão no seu filho, vai acontecer o episódio que Deus vai querer matar Moisés. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: "Você é para mim um marido de sangue." Ela disse isso, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então Moisés foi negligente e de um certo modo deve ter ouvido a sua mulher, que era uma mulher que não era de Deus, a Zípora, e ela disse que não precisava fazer a circuncisão. Então, de alguma maneira, Moisés se influenciou ou foi simplesmente negligente e pensou consigo mesmo que não precisaria fazer a circuncisão. Então ele estava sendo negligente e desobedecendo a Deus, e Deus, pela sua lei, que foi lá em Gênesis capítulo 17, que ele disse para Abraão sobre a lei da circuncisão, que foi a primeira lei, que faz parte da lei que os israelitas falam, que é a circuncisão, circuncidar como se fosse um sinal da aliança e de obediência e submissão a Deus, como sendo o povo de Deus. Então os israelitas deveriam fazer isso para simbolizar isso, e Moisés não estava fazendo. Então, como não fazia parte do povo de Deus, estava se rebelando contra ele, então, e era uma lei que impunha a obediência, ele deveria ser morto. Mas daí a sua mulher fez isso, pois viu que ele estava doente, deveria estar quase desfalecendo, e disse que era um marido de sangue, que era um marido que fazia o pacto por sangue. E talvez ela não gostasse muito desse tipo de ritual, mas fez para salvar o seu marido, e assim ele viveu. Então, depois deste episódio, então o Senhor disse a Arão: "Vá ao deserto encontrar-se com Moisés." Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado. Relatou tudo o que tinha acontecido com ele lá na sarça ardente. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor lhe dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram, os israelitas. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo à vista sua opressão, curvou-se em adoração. Então os israelitas viram ali os sinais de Moisés e curvaram-se em adoração, pois estavam ansiosos por uma redenção, estavam precisando deste momento de libertação ali, e veio o libertador, que era o Moisés. Então esse é o capítulo 4 de Êxodo. Espero que vocês tenham acompanhado aí a parte espiritual e que isso seja de edificação para vocês espiritualmente na sua vida aí e na sua jornada espiritual.
Agora espero vocês. O próximo capítulo é o capítulo 5 de Êxodo, que vai falar o faraó aumenta a opressão ali, pois não vai ouvir a mensagem de Moisés. Então espero vocês no próximo capítulo de Êxodo. Até mais, pessoal. Tchau.